Boa noite a todos, né? Você vai, por gentileza, abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Nós vamos começar do verso 11 e vamos até o verso de número 24. Primeira carta de João, capítulo 3. O som está chegando bom aí atrás? O pessoal aí atrás está me ouvindo bem? Vocês aí atrás? Tá? Amém. 1 João capítulo 3, do 11 até o verso de número 24. Os irmãos que nos acompanham de forma remota, sejam também todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Todos encontraram? Amém? Nós podemos ler? Vamos ler? O texto sagrado nos diz assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos desse mundo, e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo os mandamentos que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vamos orar? Você pode curvar a sua fronte e orar conosco? Senhor, aqui está a tua palavra. A minha oração é que mais uma vez tu se manifeste nesse lugar e possa falar o coração do teu povo que aqui se encontra, como também daqueles, Pai, que nos acompanham de forma remota. Que nós possamos sair daqui edificados, para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo João, ele escreveu 5 documentos. Ele escreveu o Evangelho, que leva o nome dele. Ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta. Primeira, segunda e terceira João. Nós estamos na primeira. E ele escreveu também o livro do Apocalipse. Então o apóstolo João, ele é o escritor sagrado que teve a iluminação do Espírito Santo para escrever 5 documentos. Entre esses documentos está essa carta que já há alguns domingos eu tenho exposto ela verso por verso. Lhe convido, se você perdeu alguma das ministrações, pode acessar lá o canal do YouTube da nossa igreja, desde o verso 1 do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 3, as mensagens estão lá. E hoje, dando sequência a essa série de mensagens, nós vamos do verso 1 até o verso 4. E nesse texto, o escritor sagrado, ele vai nos lembrar, ou melhor, nos ensinar, que uma das evidências que você é salvo é se você ama. Para o escritor sagrado, aquele que é salvo na pessoa de Cristo, ele ama. E antes de nós adentrarmos no texto, eu gostaria de fazer 3 observações. Por que essas observações? Porque alguém alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus, essa pessoa ela não pode ser, em primeiro lugar, uma egoísta. Ou seja, é aquela pessoa que pensa assim: o que é meu, e o que é seu, também pode ser meu.
Alguém que é alcançado pela graça não pensa dessa maneira. Mas também essa pessoa não é indiferente. Ela não é uma egoísta, nem tampouco ela é uma indiferente. Como o indiferente pensa? Pensa da seguinte forma: o que é meu, é meu. O que é seu, é seu. Cada um por si. O cristão, ele não pensa dessa maneira também. Aí você me perguntaria, como o cristão pensa? Como alguém que foi alcançado pela graça de Deus pensa? Ele pensa assim, olha: o que é seu, é seu. Mas o que é meu, também pode vir a ser seu. Uma pessoa que é alcançada pelo Evangelho, ela tem esse tipo de pensamento. E a partir do verso 11, eu vou reler o verso 11, o autor sagrado vai nos dizer o seguinte: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta. E ele vai dizer que mensagem é essa: que nos amemos uns aos outros. Veja o que ele está dizendo no verso 13. Na realidade, o escritor sagrado ele está repetindo o que ele disse no verso 7 do capítulo 2. Ou seja, acerca do amor. Por que isso? Porque a nossa tendência, ele está repetindo por quê? Porque a nossa tendência é esquecer o que nos foi ensinado. Isso é fato. E mais, os embates, irmãos, e os desafios da vida têm o poder de nos congelar. E pior, o nosso adversário, ele costuma usar pessoas para nos desestimular, ou às vezes para mudar o nosso foco com relação às coisas de Deus. Então, desaprender a amar é algo que pode ocorrer conosco. E por essa razão, da forma que Deus manda, né? E por essa razão, João está nos relembrando aqui no verso 11. O que é que eu tenho a dizer aqui a você com base no verso 11? Primeiro, o Evangelho não muda. É isso que João está dizendo aqui. O que vocês ouviram desde o princípio, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. A verdade, João está dizendo, a verdade acerca da pessoa de Cristo e acerca também da conduta de um cristão é inalterável. Ela não se altera. E duas questões são importantes aqui, com base no verso 11. Primeira, João diz que a mensagem de amar, ela é antiga. Eu já disse isso aqui em pregações passadas. Ela faz parte da lei. Está lá em Levítico capítulo 19 e 18. E segunda questão importante, Jesus disse que o amor é o critério pelo qual nós seremos conhecidos como seus discípulos. Sim ou não? Olha o que diz João capítulo 13, verso 35, no Evangelho. Ele diz o seguinte: palavras de Cristo: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Está aí na tela, ó. O próprio Jesus disse isso. Então o amor é a marca de uma pessoa salva. Verso 12, vá para ele por gentileza. Depois de dizer que a mensagem é antiga, que nós já ouvimos e que nós devemos amar uns aos outros, João no verso 12 diz o seguinte: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Vamos parar um pouquinho aqui. É interessante, irmãos, que João vai lá no Antigo Testamento. Ele mais especificamente, ele vai para o livro do Gênesis, no capítulo 4. E toma como base o verso 1 ao verso 16. João vai para esse texto, para exemplificar, ou melhor, para nos mostrar um protótipo de um filho do maligno. É isso que ele vai fazer aqui. Observação: tanto o escritor sagrado, João, quanto os seus leitores, certamente eram familiarizados com esse texto. Eles conheciam esse texto. E João vai lá no Antigo Testamento e pinça esse texto. E que lição nós tiramos para nós com base no verso 12? Primeira lição: o amor de Caim era dissimulado e falso. Por que eu digo isso? Porque ele estava presente nos lábios de Caim, mas com certeza não estava no coração. Outra coisa interessante aqui: Caim era aquele tipo de pessoa que amava de palavras,
mas nunca amou de fato, nem de verdade. E João está lembrando aos seus leitores esse tipo de pessoa. E diz que nós não podemos ser assim. E a segunda lição que nós tiramos do verso 12 é a seguinte: a inveja, ela nos ensina a odiar, mas ao mesmo tempo a perseguir aquilo que nós deveríamos imitar. É o que aconteceu com Caim. Em vez dele imitar a Abel, em vez dele amar a Abel. Por que eu digo isso? Porque a própria Escritura diz que Abel era um homem de fé. Está lá em Hebreus 11:4. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que Abel era um homem justo. Está lá em Mateus capítulo 23:35. Em vez de Caim imitar Abel, ele fez exatamente o contrário. Ele odiou o seu irmão e ele perseguiu o seu irmão. A inveja nos cega. Isso é uma verdade muito clara. Que terceira lição nós podemos tirar aqui? Importantíssima, no meu ver. Caim não era um ateu. Caim era um religioso, não é? E seu ódio brota nesse contexto de prática religiosa. Queridos, o mesmo ensinamento que Abel teve, Caim teve. Os pais eram os mesmos. A maneira como se chegar a Deus, eles sabiam. Tinha que ser por sacrifício de sangue. Eles sabiam. Mas apesar de saber tudo isso, Caim resolveu cultuar a Deus sem pertencer a Ele. E isso é trágico. Isso é trágico. Pois Caim, como muita gente, irmãos, pensava que podia separar a vida de culto. Você já ouviu esse linguajar? Minha vida secular. Isso não existe. A sua vida sempre tem que ser cristã. Sempre tem que ser cristã. Você não é uma pessoa secular na universidade, secular no seu trabalho, e outra aqui, de maneira alguma. Em hipótese alguma. E Caim pensava dessa maneira: eu posso separar religião de vida, eu posso separar culto de piedade. Só que não. O que eu aprendo aqui, queridos? Se a nossa vida não for de Deus, se a nossa vida não tiver certa com Deus, o nosso culto será abominável aos olhos do Senhor. Culto sem vida é abominação para Deus. E Caim não entendia dessa maneira. Ele achava que poderia cultuar a Deus da maneira como ele bem entendesse. Quarta lição para nós, que nós tiramos com base no verso 12. A relação com Deus jamais vai estar certa se a relação com seu irmão, com seu cônjuge, com seu filho, com seu vizinho, com seu pai, com sua mãe estiver quebrada. Deus não receberá o nosso culto, nós não teremos relação com Ele, se a nossa relação com o irmão está cortada. Caim não entendia dessa maneira. Interessante que em Gênesis 4:8, Lucas, por gentileza, coloca aí, meu querido. Olha o que o texto diz em Lucas, aliás, Gênesis capítulo 4, verso 8. Gênesis 4, verso 8, Lucas, por gentileza. Olha o que diz, olha, presta atenção no texto. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Está vendo a palavra aveludada? Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. No original, essa palavra matou, sabe o que significa? Cortou a garganta. Caim cortou a garganta do seu irmão. Que coisa trágica, irmão. Ele degolou o seu irmão, ele cortou a garganta do irmão. Interessante, Deus deu oportunidade para Caim se arrepender. Mas ele preferiu o caminho da rebeldia. Ele preferiu o caminho da desobediência. E você me pergunta por quê? Abra seus ouvidos, por gentileza. Quando nós nutrimos inveja e ódio no nosso coração, esses dois sentimentos tapam os nossos ouvidos para ouvir, tapam os nossos olhos para aprender. O ódio e a inveja têm esse poder. Caim matou Abel, sabe por quê? Não porque Abel era uma ameaça à sua vida, mas porque o irmão dele era um exemplo digno a ser imitado. E ele não suportava isso. Veja o que o ódio faz no coração de uma pessoa.
E esse sentimento, infelizmente, ele pode brotar no nosso coração. E João está nos dizendo isso. Há 2000 anos atrás ele escreveu isso, para que a gente evite. Que Deus me ajude. Martinho Lutero tem uma frase mais ou menos que diz o seguinte, eu vou parafraseá-la porque eu não lembro agora. Ele diz o seguinte: nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem na nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los que façam ninho. É mais ou menos isso aqui que João está dizendo. Você tem que impedir que sentimentos como esse, que tomaram o coração de Caim, se alojem no seu coração. Versículo de número 13. É um verso que eu tenho muita dificuldade. Verso 13, diz o seguinte: irmãos, o que é que ele diz? Não se admirem se o mundo odeia vocês. Vamos parar um pouquinho aqui. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Por que o mundo odeia a igreja? Você sabe me responder? Eu vou lhe dar a resposta. Porque Cristo está nela. O fato de Cristo estar na igreja proporciona ódio do mundo à igreja. Perceba bem uma coisa: o que João está querendo nos ensinar aqui é que o ódio do mau Caim com seu irmão justo Abel, ele serve na realidade de explicação para o ódio injustificado do mundo para com os cristãos. Você está vendo a conotação que o verso 12 tem com o verso de número 13? De forma que nós cristãos, nós não deveríamos nos surpreender com essa hostilidade. O mundo nos odiar. Pela sua fé, você ser hostilizado na universidade. Pela sua fé, você ser retrógrado, considerado retrógrado no meio da sua família. Você não devia se surpreender com isso. Essa hostilidade. O mundo nos odeia porque Cristo está no nosso meio. O mundo odeia a igreja, assim como Caim odiou Abel, porque Cristo está com ela. Interessante. E por qual motivo, pastor? Porque o ódio provocado pelas boas obras. Interessante isso aqui. Por que a hostilidade? Por que o ódio? Porque o ódio é provocado pelas boas obras. Queridos, essa batalha é antiga. Essa batalha é antes do Éden. Desde que Satanás se rebelou, e eu não sei em que momento foi, a Bíblia não diz, essa batalha continua até hoje. Então entenda uma coisa definitivamente, o que está escrito em João 15:19, 19, olha o que diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, inimigos de Deus nunca são verdadeiros amigos dos homens de Deus. Ponha isso na sua mente, definitivamente. Uma coisa me chamou a atenção aqui. Existe um ódio milenar do diabo contra Deus, do mundo contra Cristo e dos falsos mestres contra a verdade de Deus. A frase não é minha, é de Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: nós não somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. E como é que você quer ser amado pelo mundo? Você não será. Você será hostilizado, desde que você seja cristão. E isso é natural. Sabe por quê? Se o mundo tiver muita influência sobre a igreja, essa terá pouca influência sobre o mundo. Às vezes eu fico pensando, por que cristãos são tão bem aceitos em roda de escarnecedor? Pense sobre isso. Porque o escarnecedor, irmãos, se sente à vontade no meio de cristãos, quando a Bíblia diz que luz e trevas não podem coexistir no mesmo ambiente. É de se perguntar isso, né? É de se questionar isso. É mais ou menos isso que João está dizendo. Verso 14, vamos a ele. Olha o que João diz aqui. Nós crentes, ele está dizendo, inclusive se incluindo, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Eu estava meditando nesse texto,
E me veio à mente um episódio que aconteceu comigo há pelo menos uns 18 anos atrás. Eu cheguei para uma pessoa evangélica, cristã, há muito tempo, e eu fiz a seguinte pergunta para essa pessoa: você tem certeza da sua salvação? E essa pessoa creio que na época, pelo menos 15, anos de conversão mais ou menos. Essa pessoa disse: eu não tenho não. Eu não sei se eu sou salvo. E essa resposta, ela me deixou intrigado. Por quê? Porque na minha mente eu pensei: meu Deus, como é que a pessoa tem tanto tempo de cristã, mas não tem a certeza de que é salva? Eu faço essa pergunta para você nessa noite. Você tem certeza que você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Note que no verso que nós estamos analisando, no verso 14, que nós estamos analisando, João não diz assim: eu amei tanto que passei da morte para a vida. Não, pelo contrário. Ele diz que o amor é a prova e não a base de que eu nasci de novo. Ou seja, eu me encantei pela cruz de Cristo. Então o homem rancoroso, a mulher rancorosa, a pessoa que guardava mágoa, já não faz mais parte da minha vida diariamente. É outra. E isso prova para o apóstolo sagrado se nós somos salvos ou não. E aqui é amar sem interesse. Aqui é amar com atitude. Aqui é amar com ação. É amar o indigno. É amar, queridos, até as últimas consequências. Aquele que não lhe traga, aquele que não gosta de você, aquele que fala mal de você, nós temos que amá-lo. É isso que João está dizendo aqui, que evidencia a nossa conversão. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Na igreja em Corinto, havia muita contenda. Irmãos, na igreja de Corinto havia muita divisão. Na igreja de Corinto, irmãos, alguns não se suportavam. Essa é uma realidade. Era uma igreja desunida. A indelicadeza florescia na membresia de Corinto. Vá ler a carta de Corinto. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cristo. Pelo menos 4 partidos existiam naquela igreja. E interessante, os irmãos que tinham dons menosprezavam os irmãos que não tinham. Por exemplo, os que falavam em línguas se achavam mais espirituais daqueles que não falavam. E isso causava, irmãos, uma indelicadeza, uma desunião sem precedentes na igreja. Interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, ele diz o seguinte: que esse problema de divisão, de desunião, se resolvia com uma coisa. Com dom de línguas? Não. Se resolvia com amor. Por quê? Porque o amor era paciente. E ele é com certeza benigno. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Quando os dons são exercidos com amor na igreja, eles edificam as pessoas. Mas mesmo a gente tendo o dom, quando não existe amor, esses dons magoam. Esses dons magoam. Eu não sei que dom Deus lhe deu, mas creia numa coisa aqui nessa noite: Ele deu o dom a você porque o dom é dele, é emprestado a você. E Ele deu para que pessoas sejam edificadas e não machucadas. Guarde isso no seu coração. O dom que Deus lhe deu é para a edificação de seus irmãos, sabe? E não para que eles fiquem magoados. E Paulo está dizendo uma coisa muito importante aqui. Em concordância, João está dizendo também com Paulo que quem não ama permanece na morte. Vamos reler o verso 14? Olha o que o verso 14 diz, lá no finalzinho do verso 14. Quem não ama permanece aonde? Na morte. O que é que João está dizendo? Que quem não ama nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. É isso que ele está dizendo aqui. Significa, irmãos, que aquele que está na morte é uma pessoa que nunca se arrependeu, nunca se chegou a Cristo na realidade, e ele caminha para a morte eterna. Presta atenção, na mesma carta de João, permanecer na morte significa andar nas trevas. Capítulo 1, verso 6. Permanecer na morte significa não ter a verdade.
Capítulo 2, verso 4. Permanecer na morte é não saber para onde vai. Capítulo 2, verso de número 11. Para o escritor sagrado, quem não ama, nunca nasceu de novo. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Eu gostaria de lhe lembrar. De novo eu recorro ao texto de 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Quando Paulo diz o seguinte, que o amor não arde em ciúme, não se ufana, nem se ensoberbece. Em outras palavras, quem é salvo não é uma pessoa cheia de empáfia, não é uma pessoa cheia de vaidade, não cultua a sua personalidade. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite para que você não esqueça. Deus lhe colocou na sua comunidade ou nessa comunidade para servir. Para servir. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Nós não estamos aqui para ser reconhecidos. Nós estamos aqui para o serviço. Nós estamos aqui para servir. Versículo de número 15. Vá por gentileza para ele. O texto sagrado nos diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu gostaria de fazer uma observação importante. João não está dizendo que para um assassino não tem perdão, não é isso. Uma pessoa pode assassinar alguém, ter assassinado várias pessoas. Se essa pessoa se arrepender dos seus pecados, confessá-los, abandoná-los, crer na obra vicária de Cristo, ela será salva. Isso aí é fato. O que João está nos ensinando aqui, com certeza, irmãos, ele tem em mente aqui a figura de Caim ainda. O que ele está dizendo aqui? O seu argumento, com base ainda na vida de Caim, se baseia em 2 pontos. Primeiro, quem odeia é um assassino em potencial. E esse ponto foi ratificado pelo próprio Jesus. Bota aí, Lucas, por gentileza, Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Vamos ler o texto? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Verso 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Presta atenção aqui, Calvino, analisando esse texto, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: se nós desejarmos que alguma coisa aconteça de mal ao nosso irmão, mesmo que a gente não seja o causador, seja outra pessoa, nós somos assassinos. Queridos, segundo ponto aqui de observação: Caim é um símbolo dos perdidos. E você me perguntaria por quê? Porque Caim, ele é o pai, antes do dilúvio, de um mundo sem Deus. E mais, de uma humanidade decaída. Ele é o símbolo de uma humanidade impenitente, de uma humanidade condenada à morte eterna, de alguém que nunca se arrependeu. Gênesis 4:9. E mais, ele é o símbolo dos perdidos, daqueles que não herdarão a vida eterna. Qual é a grande lição que eu tiro aqui? Eu gostaria de deixar para você também. Quem não ama, nunca foi regenerado. Eu gostaria de levar você a uma pequena reflexão nessa noite. Você odeia alguém? Pense sobre isso. Você consegue nutrir ódio por alguém? Pense sobre isso nessa noite, irmãos. Por que você tem que pensar? Se alguém se diz cristão, essa pessoa não pode viver com ódio, com rancor, com amargura, com desejo de vingança em seu coração. É isso que o autor sagrado está nos dizendo. Se essa pessoa vive assim, essa pessoa nunca foi regenerada. Ela ainda está nas trevas, ela não sabe para onde vai, ela está perdida. Você está me entendendo o nosso desafio? Você está entendendo que cristianismo não é apenas uma gravata, não é apenas uma saia longa, não é apenas vir tomar santa ceia,
não é apenas declarar que ama Jesus. Você está entendendo que cristianismo nos leva a práticas, a mudança de vida? É isso que João está querendo nos mostrar. E olhe para o verso 16 ao 18, vamos a ele. Olha o 16 ao 18, ele diz o seguinte, olha, 16 ao 18, nisto conhecemos o amor. Se Caim era o protótipo do ódio, ele vai nos mostrar aqui o exemplo do amor. Olha o que ele diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vamos parar um pouquinho aqui. Caim, nesse texto, ele é nos apresentado como exemplo de ódio. Em contrapartida, Cristo é apresentado agora, ou a partir de agora, como exemplo supremo do amor. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui para você que eu julgo necessário. Quem tira o pecado do mundo, ou quem tirou o pecado do mundo, foi Cristo. A morte de Cristo nos proporcionou perdão dos nossos pecados. Nós, nenhum de nós, podemos morrer por alguém para salvar. Não. O nosso sangue é maculado de pecado. Nenhum homem pode morrer por outro e dizer, eu vou dar salvação a você. Nenhum. Só Cristo morreu. E esse sacrifício é cabal, é pleno, já foi feito. Nós nos baseamos nele para ser salvos. Contudo, o que João está nos dizendo aqui, e a pergunta a ser respondida nessa noite é a seguinte: com base nesse verso, como nós podemos dar a vida pelos nossos irmãos? Vamos pensar um pouquinho nessa noite? Eu sei de casos, e talvez você saiba também, né? De pessoas que arriscam a vida, até dão a vida por outro. Teve um caso agora no Açude Velho, não foi? Um carro virou, e um mototáxi de uma forma heróica, ele podia ter morrido, ele não sabia a profundidade daquilo, não é verdade, irmãos? Enquanto muita gente filmava, o camarada tirou a jaqueta, jogou-se na água e salvou a mulher. Ele estava disposto a salvar a vida daquela mulher, até dar a vida dele por aquela mulher. Isso é uma realidade. Mas ele não podia salvá-la do inferno. Mas ele deu a vida, de uma certa forma, por ela. Uma pessoa que provavelmente ele nem conhecia. Nós sabemos de outros casos, de pessoas que deu a vida para salvar outros. Mas veja bem o seguinte, não é o caso que João está dizendo aqui. João está dizendo que nós não podemos salvar a ninguém. Mas como nós podemos doar a nossa vida aos irmãos? Antes de dizer isso, deixa eu lhe dizer uma verdade aqui nessa noite, que eu aprendo aqui. O amor, ele é conhecido pelo que dá, e não pelo que toma. Você pode estar namorando alguém. Você pode estar sendo discipulado por alguém. Você pode ter a seguinte declaração sobre uma pessoa: ele é meu amigo. Se ele é meu amigo, se ele é seu amigo, se ele é um bom namorado ou namorada para você, se ele é um bom discipulador, ele vai fazer com que você se aproxime mais de Cristo. Amizades verdadeiras nos levam mais próximas de Cristo e nos faz parecer com Cristo. Esses são os seus verdadeiros amigos. Essa é uma realidade. Mas vamos lá para a pergunta que eu gostaria de destacar. Olhe para o verso 17, por gentileza. Verso 17. E aqui começa a responder como a gente pode dar a vida pelos irmãos. Verso 17. Olha o que ele diz. Ora, se alguém possuir recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, aí João pergunta: como pode permanecer nele o amor de Deus? Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos parar um pouquinho aqui. Como é que eu posso expressar, e você também, e João também, o nosso amor pelos nossos irmãos? Sabe por quê, irmãos? É muito fácil amar a todos. É muito fácil amar a todos. Mas como é desafiador amar e socorrer o necessitado. Muito, muito, muito. Interessante que um autor diz o seguinte: amar toda a gente em geral pode ser uma desculpa para não amar ninguém em particular. Isso é uma verdade. Ou seja, você já viu aquela pessoa que tem... Meu pai dizia isso, né? Quando você vê muita farofa... Já ouviu esse ditado? Não é bíblico, não é do meu pai isso aqui, não sei de onde ele tirou. Muita farofa é sinal de pouca carne. Você não já viu aquele farofeiro? Ai, como eu te amo!
Eu te amo demais, uma mulher, benção. Chama logo de benção, né? Benção, eu lhe amo demais. Ninguém lhe ama como você. Precise dele. Precise dela. Sabe o que João está dizendo aqui? Fechar o coração ao necessitado é o oposto da compaixão. Igreja do Médici, Sonara está precisando da gente. Da gente dobrar nossos joelhos e ter empatia pela situação dela. Igreja do Médici, pastor Valberto está precisando da gente. De acordarmos das madrugadas e clamarmos a Deus pela recuperação dele. Igreja do Médici, há pessoas aqui que precisam de 1 quilo de alimento próximo domingo. Há 10 famílias que nós, pela generosidade dos irmãos daqui, mensalmente ajudamos com cesta básica. Isso é compaixão. Se você sabe que alguém está necessitado e você fecha o coração, João diz, você pode dizer que é salvo? Como pode o amor de Deus permanecer num coração assim? É o que ele está dizendo aqui. Por quê, pastor? Porque compaixão é primeiro abrir o coração, antes de abrir as mãos. Porque compaixão também é abrir o bolso, e não apenas a boca. Toda vez que eu falo sobre isso, irmãos, eu me lembro de um fato. Eu comandei uma reunião de oração em um determinado lugar. E nós orávamos. No final da oração, eu fiz o seguinte apelo a umas 15 pessoas que estavam comigo, para a gente junto fazer uma feira para um diácono lá da nossa igreja que estava passando necessidade. Quando nós terminamos a oração, um dos diáconos saiu e disse o seguinte: eu tirar da boca dos meus filhos para dar esse cara, dou nunca. Com 15 dias, essa pessoa estava do mesmo jeito, precisando também da benevolência, da compaixão da igreja. Nós não sabemos o dia de amanhã. Essa é a grande realidade. Tem crente que é assim, meu irmão. Sim, ó. Fale tudo nele, menos no bolso. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. E você acredita se quiser. Quando eu me converti, eu fui para um dos primeiros cultos que eu fui na igreja da Bela Vista. E o louvor estava tocando. E eu lembro como hoje, quem estava dedilhando o baixo era o irmão Jota, um presbítero, João Batista. A gente conhece ele por Jota. E ele ministrando o louvor, aí eu fui, botei a mão no bolso na hora do ofertório e agarrei uma nota de 50. Aí ficou, vou dar, não vou dar, vou dar, não vou dar, vou dar. É muito dinheiro, em 2001, né? É muito dinheiro, vou dar nada, eu dou, não dou. E ele, irmãos, usado pelo Espírito Santo, ele disse, você que está segurando essa nota, eu chego, tremi, suei, deu tudo quanto é ruim em mim, está segurando, deixe de ser avarento. Eu digo, pronto, Jesus, toma os 50. Não está mais aqui quem está segurando essa nota. Você está me entendendo? Ah, irmão, se Deus fizesse assim aqui, né, tirasse os escorpiões dos bolsos, como a gente iria melhorar, não é verdade? Então é abrir o bolso, é abrir o coração. Louvado seja Deus por isso. Olha, vamos ler o verso 15 de novo, para você entender. Olha o 15, por gentileza. Todo aquele que odeia o seu irmão é o quê? É assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Vá para o verso 17 agora. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha que contraponto João faz aqui, observação importante, João faz aqui. Para o autor sagrado, com base no verso 15 do capítulo 3, a vida eterna não habita no assassino, naquele que odeia. Isso ficou claro, não foi? Mas ao mesmo tempo, ele diz que o amor não habita num coração mesquinho. Então, se você e eu sei que aqui não tem ninguém, eu não sei nem porque eu estou pregando isso, mão de vaca, sabe, aquele cara que fica segurando as notas, sabe, não é roubando, o pastor está roubando, não dá um dízimo, não dá uma oferta, meu querido, o amor não habita em você. Você nunca nasceu de novo.
Nunca nasceu de novo. Porque você é mesquinho. Sabe? É mesquinho. E deixa eu lhe dizer uma coisa a você. A semente que brota não é a que você come, é a que você semeia. Nunca vi um justo sem resposta, nem a sua descendência. O quê? Mendigar o pão. Você não depende do seu trabalho, você depende do provedor. Se ele fechar a porta, lona. Vamos terminar? Verso 18, estou quase terminando. Ainda tem um 18. Olha o que ele diz. Filhinhos. Como João era amoroso, né, irmãos? Como João era amoroso. Ele olhava para a igreja e dizia, ele dava uma lapadinha, né? Aí dizia, filhinhos. Não é verdade? Ele feria, aí tome hipoglós. Não é verdade? Verso 18, ele está dizendo isso aqui. Olha o que ele diz. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Que coisa. O que ele está dizendo aqui? Que o amor não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de movimento. Amar é em direção ao necessitado. Isso é amar. Ele está dizendo o seguinte, que nós devemos amar, não com discursos, não cheio, irmãos, de emoção, não com palavras práticas somente, mas nós devemos amar e sentir a dor do outro, e socorrer o outro em suas necessidades. Nós temos feito isso? A igreja do Médici, ela é uma igreja muito generosa, irmãos, de uma forma geral. Nós somos uma igreja muito generosa, graças a Deus por isso. Você sabe que amor e fé têm algo em comum? Tem. Ambos precisam de obras para atestar sua autenticidade. Tiago diz isso, né? Você tem fé? Mostra a sua fé em obras. Então, tanto o amor quanto a fé, ela tem que ser demonstrada como? De uma forma autêntica. Por que eu digo isso? Porque palavras de amor que não são traduzidas em ação, não valem nada. Não valem nada. Se um irmão chega para nós, irmãos, e não tem condição, não está sem condição de pagar uma água, de pagar uma luz, de uma cesta básica, você diz, meu irmão, você tendo, né? Você diz, fique de joelho aí, eu vou orar por você. Adianta o quê? Naquele momento, seu irmão não está precisando de oração. Seu irmão está precisando de uma cesta básica. E se você tem e nega, o que adianta, queridos? Vamos terminar? Bem rapidinho, do 19 ao 24. Quais os resultados do amor? Verso 19 até o verso 24. Eu vou ler do 19 ao 21. Diz o seguinte, olha. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. O que é que o amor lhe proporciona? Primeiro lugar, para a gente terminar, uma consciência tranquila. Muitas vezes o adversário vem na sua mente e diz, você não é salvo, você não é filho de Deus. Deixa eu lhe dar um conselho nessa noite. Quando o adversário dizer isso, ou quando o próprio coração seu dizer isso, diga para você mesmo o que você tem feito. Eu já não sou quem eu era. Eu já consigo perdoar. Eu já consigo amar. Isso vai tranquilizar você. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E é muito melhor estar nas mãos de Deus do que na nossa própria mão. Porque às vezes até o nosso próprio coração nos acusa. É ou não? Acusa. E quando ele lhe acusar, você diga para ele mesmo. Eu já consigo perdoar. Eu já consigo amar. Sabe? E há coisas e há perdão que tem que ter tempo às vezes. Peça a Deus para que lhe dê estrutura para você conseguir. Às vezes o perdão, irmão, ele leva um certo processo, é verdade. Você precisa ser curado. Você precisa ser curada. Mas peça a Deus para fazer isso. Diga, Senhor,
me proporciona uma situação. Irmãos, eu era seminarista, novinho convertido, 3 meses de conversão. Aí tinha uma pessoa que morava em frente à minha casa, eu não falava com ele há 8 anos. Né? E crente, com a Bíblia na mão, no seminário, 3 meses de convertido. E eu orando a Deus, Senhor, me dá uma oportunidade. Todo dia o Espírito Santo dizia, vai lá. Ele tem uma sorveteria, vai lá. Vai lá, vou não. Aí eu disse, Senhor, vamos fazer o seguinte. Me proporciona uma oportunidade. A rua onde eu moro, se você for lá, é bem estreitinha. A entrada dela, só entra um carro. Depois ela enlarguece. É um gargalo assim. Aí lá vim eu do seminário, 10h30 da noite. Quando eu coloco o carro na rua onde eu moro, lá vem ele. Aí o Espírito Santo diz, você quer o que mais? Desci do carro e liberei perdão. Você sabe o que é 10 toneladas sair de cima de você? A sua consciência tem que estar tranquila. E o amor proporciona isso. Verso 22 e 23. Olha que coisa maravilhosa. Quais os resultados do amor? Verso 22 e 23. Primeiro, consciência tranquila, do 19 ao 21. Segundo, orações respondidas. 22 e 23. O texto sagrado diz o seguinte: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é esse: que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Meu irmão, nós só temos resposta de oração baseado nos méritos de Cristo. Mas deixe-me lhe dizer algo aqui para você. As nossas orações, elas dependem muito de como está o nosso coração. Né? Como está seu coração nessa noite? Limpo? Então pense no seguinte: Senhor, será que o problema de minhas orações não serem respondidas é porque eu sou um rancoroso? Eu sou uma rancorosa? Eu sou alguém que guardo no armário um intrigado de estimação e nunca liberto aquilo? Você já pensou sobre isso? Pense sobre isso nessa noite. Jesus disse: se alguém quiser segui-lo, tome a sua cruz. E o quê? E siga-o. Evangelho, queridos, é cruz. Evangelho é renunciar ao eu, todos os dias. E por fim, verso 24, olha o que ele diz: quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conheceremos que ele permanece em nós. Como? Pelo Espírito que nos deu. A marca de um salvo é a perseverança. Mas ele diz algo interessante aqui também, que aquele que é salvo, ele é direcionado pelo Espírito Santo. Em outras palavras, a evidência do Espírito Santo nele. Irmãos, deixa eu dar um exercício para você. Chega em casa, leia Gálatas 5, a partir do verso 19. E você olha: Deus, eu tenho isso aqui na minha vida, o fruto do Espírito. Eu acho que é 21, 22 por ali, onde fala nos frutos do Espírito. Gálatas 5, leia. Sabe por quê? Quem tem o Espírito Santo, a evidência de que tem. O fruto do Espírito Santo está naquela pessoa. Aquela pessoa ela é orientada, ela é direcionada pelo Espírito Santo. Eu vou terminar com um exemplozinho. O maior evangelista do século XIX foi Billy Graham. E Billy Graham viajava muito. Em uma de suas viagens, ele entrou em um avião e sentou para mais uma cruzada. 10 minutos depois, sentou um bêbado ao lado dele. Ficou sentado, olhando para ele, aí olhou assim e disse: Billy Graham? Aí ele disse: sim, sou eu. Ele disse: eu não lhe conto. O senhor me converteu. Aí Billy Graham disse: foi mesmo. Porque se tivesse sido o Espírito Santo, você não estava dessa maneira.
Você está me entendendo? Ei, eu digo isso aqui várias vezes. Na relação homem e Espírito Santo, quem manda é o Espírito Santo. Quem é habitado por ele, há evidências. Ama, é verdade? Obedece a sua palavra e crê na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus.